seguir com o nosso programa, daqui a pouquinho tem dica de pintura em tecido e eu queria muito hoje falar um pouquinho com vocês sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer, de conscientização. Eu quero receber aqui no nosso estúdio 2 convidados especiais, o médico oncologista, Dr. David Pinheiro Cunha. Muito obrigada, viu, doutor, pela gentileza da presença. Eu que agradeço. E também conosco, né, deixando aqui a nossa casa mais cheia, mais feliz, a Sofia Mazon Gonçalves, triatleta. Seja bem-vinda, Sofia. Muito obrigada pelo convite. E que sorriso lindo, né, que você tem. E a Sofia, ela tem uma história muito bonita para compartilhar conosco. E eu espero de coração, né, que a nossa entrevista, o nosso bate-papo de hoje, motive as pessoas a, principalmente e acima de tudo, agradecer diariamente pela vida, né? A gente acordar e saber que a gente está ali respirando, tendo a oportunidade de trabalhar, de passar um dia com os amigos, com a família. Isso já é motivo para você agradecer, viu, minha amiga? Tenha certeza. Às vezes a gente tem mania de pôr na nossa listinha os motivos de reclamação, né? Ah, reclama disso, daquilo. Mas faça o contrário, faça uma lista dos motivos que você tem para agradecer. Faça hoje, comece a semana fazendo uma lista. Comece a pôr no papel. Uma folha não vai ser suficiente. Você vai virar a página do seu caderno. A segunda folha também não vai ser suficiente. Se a gente parar para agradecer tudo e tanta coisa que Deus já nos dá diariamente, a nossa entrevista de hoje, por exemplo, eu já estou começando agradecendo a presença deles, porque eu tenho certeza que vai ser uma lição de vida para mim e eu espero de coração que seja uma lição de vida também para você. Doutor, oportuno, né? Durante essa semana e hoje especialmente a gente falar um pouquinho sobre o câncer. Os números são altos e existem, claro, diversos tipos de câncer, certo? Uma dúvida muito comum entre os nossos telespectadores. O fator genético, ele é importante? Sim, vamos lá. Essa é uma dúvida muito frequente, né? Mas de uma forma geral, a gente pode dividir o câncer em 2 tipos. Os esporádicos e os hereditários. Então, os esporádicos são por volta de 90% dos casos, né? Que a pessoa, durante a vida, ela vai adquirindo alterações genéticas que levam a mutações e isso favorece a formação do câncer, né? E o que favorece essa formação? São fatores exógenos, então, o estilo de vida, né, a idade, e isso favorece a ter o câncer. Já o câncer hereditário é aquele câncer que o paciente adquire uma mutação dos pais. Então, ela vem ou do pai ou da mãe, ele herda essa mutação e aí tem um câncer hereditário. Apesar de não parecer, mas só 10% dos cânceres são hereditários. Então, são a minoria que são. São minoria. Minoria. É isso mesmo. Pela sua própria experiência de consultório, né, e de profissional dessa área, né, especializado nessa área, a gente pode falar, de repente, em um grupo de risco, por exemplo, Tati, olha, pela experiência consultório, uma faixa etária, né, mais propensa, um sexo mais mulher ou mais homem, sim. Falando no geral. Claro que a gente tem, por exemplo, né, o câncer de mama atingindo as mulheres, o câncer de próstata, o homem, mas de maneira geral, pela sua experiência, essa doença ela acaba atingindo mais homens ou mais mulheres ou uma determinada faixa etária, doutor? Sim. A gente sabe, já tem alguns fatores de riscos que são já conhecidos para a gente adquirir e evoluir com câncer. Né? O principal fator é a idade. A gente vê que agora, quanto o envelhecimento da população, a gente vê cada vez mais casos de câncer porque as pessoas estão vivendo mais. Então, a idade, sim, é um fator de risco bem estabelecido. Né? Outro fator importante é a história familiar. Então, se a gente tiver alguém na família com algum tipo, uma história de um câncer, esse risco é maior no paciente também. E aí tem os fatores de riscos exógenos, que isso é o principal, que eu acho que é o que mais vale a pena a gente discutir. Porque esses fatores a gente consegue modificar durante a nossa vida. Né? Então, o cigarro, o tabagismo. A gente sabe que o tabagismo é o maior fator de risco de adoecimento que poderia ser evitável. Então, a gente sabe que o cigarro, para câncer de pulmão, está relacionado, em 90% dos casos, está relacionado com o cigarro. 90% dos casos de câncer de pulmão, o cigarro está associado. Está associado com o cigarro. Ou seja, esses 90% poderiam ter sido evitados. Sim. Se não tivesse o hábito do fumo. E não só o câncer, né? O cigarro está relacionado com outras doenças cardiovasculares. Tudo. Então, quando a gente inala o cigarro, a gente inala provavelmente mais de 4.000 substâncias tóxicas. Dentre essas, 60 são cancerígenas. Né? Então, é um hábito, se a gente puder evitar,
com certeza vai reduzir o risco de diversos tipos de tumores, está relacionado a 17 tumores com cigarro. Então é um hábito que necessariamente é fundamental a gente não fumar. Outro importante é a questão da atividade física, né? A gente sabe que a atividade física é um fator de proteção. Então, se a gente conseguir fazer uma atividade física regular, no mínimo 3 a 5 vezes por semana, intensidade moderada, a gente sabe que isso é um fator de proteção. Outra coisa importante, bebida alcoólica. A gente também sabe que está relacionado com alguns tipos de tumores. Hábitos alimentares, então carne vermelha, embutidos, também aumenta o risco de câncer de intestino, câncer de reto. Então, se a gente conseguir modificar esse estilo de vida, um estilo de vida mais saudável, incluir atividade física, uma dieta balanceada, manter o peso, a gente consegue fazer a nossa parte para evitar o câncer e provavelmente reduzir aí esses incidências. A gente consegue uma prevenção bastante efetiva. Isso. Eu quero aproveitar, o doutor destacou ali, né, nos seus comentários, a questão da atividade física. A Sofia, que está aqui conosco hoje, ela descobriu que estava com câncer no intestino durante aí o tratamento do pai, que também estava com câncer, o câncer de próstata. Por ser atleta, ela tratou o seu câncer, né, inclusive com uma competição, e decidiu que iria vencer. Né? Durante esse tratamento, ela não conseguiu fazer os exercícios, mas ela caminhava, fazia bicicleta. Quando ela recebeu alta, em novembro de 2016, ela pediu autorização do médico para competir numa prova, né, de triatlon, em dezembro em Santos, né, para comemorar a sua cura. Mesmo sem o preparo físico, Sofia subiu ao pódio. Depois disso, ela não parou mais, viu, minha amiga? Não parou mais. E aí? Conta pra gente. E aí eu resolvi fazer desafios ainda maiores, porque se Deus me deu essa oportunidade de viver, e eu queria viver agora muito mais intensamente. E esse mundo é tão maravilhoso, poder desfrutar de uma natação no meio do mar, de você poder pedalar, sentir o vento, sentir a liberdade, sentir a vida, né? O triatlon que você compete, né, Sofia, ele é essa mistura da natação, da bicicleta e da corrida, certo? E da corrida, isso. Existe um revezamento dessas 3 atividades nessas competições? Sim, a gente começa com a natação e depois vai para a bike e depois, por último, corre. Em sequência. Né? Você não para, você só sai de um já imediatamente. Não tem um momento ali de descanso. Não, você imediatamente você já só muda a modalidade até terminar o final da corrida. Você sabe que você venceu, né, o câncer, você venceu suas próprias limitações. Me chamou muito a atenção, porque durante o tratamento, né, doutor, você não pôde manter o seu ritmo de atividade física, você fazia uma caminhada, né, exercícios mais leves, mas logo depois que você recebeu alta, você já pediu autorização para o médico e em questão de meses você já estava participando de uma competição e você já conseguiu, né, medalha, já subiu ao pódio, mesmo sem ter, né, existe esse histórico do nosso corpo, né, do seu músculo, mas é surpreendente. E você passa uma mensagem muito bonita para mim, tenho certeza para todo mundo que está em casa, de que é possível superar. Mas antes das pessoas, né, ao nosso redor quererem que a gente supere, mais importante disso é nós mesmos, né, queremos superar. Nós não desistimos. E aí, claro, com o apoio da família e dos amigos, a gente chega lá. Mas tem que partir primeiro da gente, né? Uma decisão muito individual. Quando eu optei, pedi autorização para o doutor, primeiro assim, todo o meu tratamento foi feito na rádio, né? Que é exatamente no Taquaral. Então, da sala da quimioterapia, eu vi as pessoas correndo no Taquaral. Taquaral é um parque em Campinas, né, que as pessoas costumam caminhar, correr. Tem bastante verde, tem um lago, uma região muito bonita. E aí o consultório ali ficava perto e você tinha essa vista do parque. E eu tinha essa vista dos atletas correndo. E eu falava, eu vou sarar, eu vou correr, eu vou voltar. Tinha dias que eu saía da químio e dava uma volta no Taquaral para poder sentir que eu estava viva, sabe? E caminhando?
caminhando, não dava para trotar, porque a químio ela cai um pouco a resistência, Debilita, né? Ô, Sofia, como é que foi? Você passou por esse processo e você descobriu a doença no momento que o seu pai também estava passando pelo tratamento, né? E quando a gente tem uma pessoa na família, eu até comentei no início do programa, é uma doença que acaba mobilizando, né, toda a família. Então você estava sentindo pelo seu pai e aí de repente você recebe também o diagnóstico. Ai, desculpa se eu me emocionar. Imagina. Mas meu pai era uma pessoa maravilhosa, meu companheiro. E talvez eu até venha ter tido a doença, porque dizem que o câncer também tem o fator emocional. E ele era, assim, uma pessoa que sempre torceu muito por mim. Quando ele adoeceu, acho que fazia já uns 6 meses que ele estava em tratamento de químio. Nós optamos em vir para Campinas, eu morava em São Paulo, porque ele me pediu para ficar mais perto dele. E aí eu vim para Campinas e descobri a minha doença. E nós dois juntos em tratamento. Eu lembro que quando eu cheguei para contar para ele que eu também estava com câncer, ele levantou e gritou: nós vamos ser campeões, nós vamos vencer. Infelizmente, meu pai faleceu durante o meu tratamento. Foi muito difícil passar por isso. Mas eu prometi para mim e para ele que eu iria vencer. E graças a Deus eu estou vencendo. Gente, olhem essa mesa, né? Colocamos alguns, não cabe mais na mesa. Ela tem uma história muito bacana de superação. Quantos troféus, né? Tenho certeza que ele está celebrando lá em cima, comemorando cada vitória. Doutor, desculpem também, tá, gente, por emoção. Essa questão, né? A Sofia comentou e eu já ouvi falar muitas vezes. O nosso emocional, eu ouço muito falar que às vezes a gente chama doença, né? A gente atrai doença. Então, pessoas que pensam muito negativo, pessoas que às vezes não conseguem superar, né, rancores, perdas. Isso é verdade? Isso tem realmente uma relação? É muito difícil a gente conseguir comprovar essa relação, né? Porque é muito subjetivo o sofrimento para um e para o outro, né? Mas, assim, o que a gente vê, com uma certa frequência, a gente vê muito paciente que passou por um momento muito difícil, um sofrimento muito grande, e aí descobre um câncer, ou a mãe, o pai descobre um câncer após passar por um momento de grande sofrimento. Então, comprovar e falar que tem uma relação direta é muito difícil, né? Mas o que cada vez a gente está aprendendo mais é que o sistema imunológico está relacionado com o câncer, né? Hoje as drogas novas, a imunoterapia, que é o que está na moda de tratamentos novos para o câncer, está relacionado diretamente a isso. O nosso sistema imunológico reconhecer o tumor como algo que não é normal, ir lá e combater essas células e de uma forma mais natural combater a célula tumoral. E o que a gente percebe, isso é muito notório, quando a gente passa por momentos de estresse, sofrimento, nossa imunidade cai, né? A gente fica mais doente, fica mais gripado. Então, talvez tenha sim essa relação, né? A nossa imunidade fica mais prejudicada por conta desse estresse, desse sofrimento. O corpo fica mais debilitado, né? Com a imunidade baixa. Isso. E pode ser por isso que tem um gatilho para o câncer se desenvolver naquele momento, né? Lógico que não deve ser só isso, tem a história familiar, as mutações, alterações genéticas, mas com certeza o sistema imunológico está relacionado sim e o sofrimento, tudo isso pode ter desencadeado. Pela sua sensibilidade, sim, em consultório, sim, o senhor consegue perceber com certeza. Claro é uma que não coisa existe muito nenhuma frequente. pesquisa, né, científica comprovando, mas pela sua sensibilidade de consultório você consegue perceber isso com os e é muito pacientes. frequente, é muito frequente. Não você contando aqui, é uma coisa que a gente vê muito no nosso dia a dia. Fala, eu tive esse câncer porque na época o sofrimento com meu pai, ele estava doente, foi muito difícil, eu perdi um filho. Então, assim, e os pacientes falam de uma forma, ó, foi por conta disso. Então, não tem como a gente falar que não é, né? Se a gente não consegue só comprovar, mas com o nosso feeling ali, a gente deve ter uma relação, sim. A Sofia, gente, ela é a primeira colocada no Brasil, né, na sua faixa etária. No dia 20, ela vai competir o Ironman, que é essa competição, né, de triatlon
em Florianópolis, e no final do ano ela compete na África do Sul, representando o Brasil. Que coisa boa, né, Sofia? Você representa o seu pai, você representa a sua região, você representa o seu país. Que delícia, né? Você poder representar tantas pessoas, né? E um país inteiro, levar junto aí no seu coração, na bandeira. Nem diga, poder comemorar tudo isso, Sim. né? É uma alegria muito grande. O esporte ele já estava na minha vida e com o câncer eu só descobri o quanto prazeroso ele é mais ainda na minha vida, né? E isso só está me trazendo mais alegrias, né? Eu tenho vivido mais intensamente tudo isso. Porque antes eu fazia o esporte por fazer. E hoje eu faço sentindo o sangue na veia, a respiração. Sabe assim, estou viva, eu estou viva. E aí isso me leva longe. É interessante, né, doutora? A gente, principalmente, né, depois de doenças ou de perdas na família de pessoas importantes, como a gente muda um pouquinho nossas prioridades e o nosso olhar sobre as coisas, sobre as pessoas, né? Às vezes tem pessoas que passam a vida toda e vivem. E tem pessoas que vivem intensamente toda a sua vida, né? Pense nisso. Como é que você está vivendo? Você simplesmente deixa o tempo passar? As horas correrem? Dorme, acorda? Ou não? Você vive. Você sente a sua respiração. Você sente o que você está fazendo. Estou trabalhando, agora estou com a minha família, agora estou passeando, agora estou viajando. Agora estou enfrentando um problema, mas vou enfrentá-lo de cabeça erguida. Como é que você, nesse momento, como você poderia me responder agora? Como é que você vive? Hoje, na abertura do programa, a gente falou um pouquinho, né, do se sentir cansado. Você se sente cansado? É o cansaço físico, braçal, ou é o cansaço emocional, o cansaço mental? Como o doutor comentou, né, a gente precisa cuidar também dessa saúde mental, da saúde espiritual, além da saúde física. Sim. É um conjunto. O que eu achei bem que você falou, a gente não precisa esperar para começar a viver com intensidade, aproveitar os momentos felizes, dar valor à vida. Não precisa esperar uma doença, um quadro tão grave para a gente valorizar isso, né? Eu acho que o dia tem que ser vivido intensamente todos os dias. Eu acho que isso é um exemplo que você está dando, com certeza. É fazer o que a gente Eu quero continuar conversando mais com vocês, tá bom? Continue aqui, já volto. Tá.